Bom dia, rapaziada. Bom dia. A literatura ela fala sobre identificação. Quantas vezes você não parou para refletir sobre insanidades que você cometeu já por conta do uso ou para o uso e pensou, nossa, que lixo que eu sou? Será que eu tenho perdão? Será que Deus me perdoaria por coisas que eu fiz? Aí de repente você entra numa sala, você vê partilhas, depoimentos, ou não dentro de uma sala, em algum outro local, dentro de uma comunidade ou até de uma igreja, e você vê pessoas partilhando e dizendo que já fizeram coisas que a hora que você vê fala, nossa, eu pensei que era o pior, o cara fez uma parte de coisa muito pior que eu. Aí eu vejo que eu não sou o pior. Ele tá limpo, né? É. E eu vejo que, de fato, atitudes que eu cometi foi por conta do uso ou para o uso. Cessa-se o uso, cessa tais comportamentos. O problema é aquele cara que não está mais no uso e continua com o mesmo comportamento. Esse é o pior. Esse é o mau caráter. Parou de usar e continua o famoso porre seco. Continua com tais comportamentos, atitudes. Agora, o que nós devemos ter em mente, é muito fácil esquecer de onde saímos. Depois de um período limpo ou em recuperação, porque muitos apenas estão fora do uso, não estão em recuperação. É muito comum começar a lembrar dos momentos bons do uso e não dos momentos ruins. Das festas, das baladas, dos prazeres, enfim, um monte de coisa. E por que muitos voltam para o uso? Porque não vê uma vida com qualidade. Para de usar e não tem satisfação em viver sem uso. Não tem qualidade de vida. Eu costumo dizer e sempre disse que se eu parar de usar droga, de beber e não tiver satisfação em viver a vida dessa maneira, é melhor usar droga e beber. Porque pelo menos anestesia tudo que está sentindo. Só que eu afirmo que não tem como não ter uma vida que vale a pena. Tem dificuldade, tem problema, tem perreco, tem um monte de coisa? Tem. Tem um peso da responsabilidade enorme? Tem. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu não posso viver, começar uma novidade de vida, começar a ter uma vida em recuperação e olhar para trás. E começar a pensar assim, nossa, como é que deve estar lá em casa? O fluxo, as festas. Eu não posso pensar desse jeito. Eu ficar com saudade do uso de droga, do uso de bebida. Ou ser uma pessoa insatisfeita. Tipo assim, que saco, não posso mais usar uma droga. Pô, que saco, é domingo, tá todo mundo lá no jogo, no pagode, no samba, seja onde for, e eu não devo ir lá, porque lá tem droga, tem bebida. Pô, que saco, a minha mãe fica me enchendo a paciência para mim ir na sala de NA. Minha mãe fica enchendo a paciência para mim ir no AA. Esse que saco, só mostra que eu não estou com qualidade de vida. Eu não me rendi, eu não estou vivendo em rendição. Isso é submissão. É putz grila, mano, que saco, mano. Olha lá os caras jascando um na esquina ali, mano. Pô, eu queria tanto estar ali com os caras. É questão de tempo. É questão de tempo. Agora, por que eu vou ficar olhando para trás e ainda sentindo o gosto daquilo que destruiu a minha vida? Daquilo que me fez perder, chorar, ter tanto relacionamento desfeito para muitos empregos que foram embora, tantas pessoas chorando amargamente, morrendo com desgosto. Meu pai, quando morreu, eu tenho certeza que morreu carregado de desgosto.
Porque na época eu estava num uso super abusivo, tinha 19 anos. Então, a gente não pode olhar para trás, ainda com gosto, salivando. A gente tem que olhar para frente com qualidade de vida. A gente tem que olhar para frente com uma vida nova. Você sabe o que te espera ali na frente? Não. Mas eu garanto que é coisa muito melhor do que o que você deixou. Você sabe o que você vai fazer com o trabalho, você sabe o que você vai fazer como um estudo. Muitos ainda não sabem, não decidiram. Mas eu garanto que coisa muito melhor do que o que você deixou para trás vai ter ali na frente. Só não olha para trás. Existiu uma mulher, na época de Abraão, esposa de um cara chamado Ló, que ela virou uma estátua de sal, por olhar para trás. Por quê? Porque ela não conseguia ver a terra prometida ali na frente como algo bom. Ela preferiu olhar para trás. Tem muita gente que por falta de uma perspectiva, por falta de uma expectativa de vida ali na frente, mesmo que ainda não esteja enxergando o que Deus tem preparado, prefere olhar para trás do que aquilo que ainda não se vê. Só que não tem fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que se espera. E a prova daquelas que não se veem. O que é a prova daquilo que não se vê? É de fato ser provado que vai acontecer aquilo que eu não tinha a visão. Isso é fé. Aí veja bem, sobre Ló e sua mulher. Para quem não conhece essa passagem, à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Por que fala sobre o cara sodomita? Gosta de orgia, daquela parafernália toda, né? Porque é similar com a população da antiga Sodoma e Gomorra. A prostituição ali era muito grande. Era homem com homem, mulher com mulher, era toda, sabe, orgia de um monte de gente junto. E Deus não se agradava daquilo. E Deus falou assim que ele ia avisar Abraão, que ele ia destruir. E Abraão falou, mas e se lá tiver 50 justos? O Senhor se compadecerá da cidade? E Deus falou, se porventura tiver 50 justos, eu me compadeço. E não destruo. Tá bom. E se tiver 40? Também. E se tiver 30? Também eu me compadeço. E não destruo a cidade. Se tiver 20? Também não. E se tiver 1? Abraão, não há um justo sequer naquela cidade. Então isso mostra que Deus não se agrada daqueles que praticam tais coisas. E ele destrói. Ele lança fogo e enxofre do céu sobre os que praticam tais coisas. E aí veja bem, Deus sabia que existia um cara ali chamado Ló, que era temente a ele. E ele tinha que sair ileso dessa situação. E ele mandou 2 anjos avisar para ele o que aconteceria e ele fugir da cidade. E mandou 2 anjos à casa de Ló. E Ló estava assentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou-os para receber e prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhes, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis, ireis pelo caminho que tereis que ir. E responderam eles, não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhe pães asmos, e eles comeram. Pães asmos é um pão sem fermento da época. Entretanto, antes que se deitasse
visitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Antes que acabasse a noite e tudo mais, as pessoas que habitavam Sodoma e Gomorra, eles circundaram a casa de Ló, novo, velho, moço. E o que eles falaram? Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram na tua casa essa noite? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-as atrás de si. O que eles queriam? Eles queriam aquele monte de gente se prostituir com aqueles dois homens que entraram na casa de Ló. Só que não se tratava de dois homens, e sim dois anjos de Deus. Cadê aqueles dois caras que entraram aí? Chama eles aí pra gente fazer uma festinha. E Ló passou a porta, fechou e começou a conversar com eles. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a estes. Falou para a rapaziada que ali estava: não faça mal para eles. Tenho duas filhas virgens. Eu vou trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, pois se acham sobre a proteção do meu teto. Então, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isso e contra Ló. E aproximavam-se para roubar a porta. E aí Ló virou e falou assim: não faz nada não com esses caras. Tem duas filhas virgens, eu vou trazer, vocês fazem o que você quiser, mas esses caras estão sob a minha proteção. Aí os caras viraram e falaram: o quê? Mas você está pensando o quê? Você é um forasteiro, nem daqui você é. E se está aqui ainda querendo ser juiz e mandar, então vamos fazer pior ainda com você então. Foi o que eles disseram. Aqueles homens e arremessaram-se contra o homem, isso é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta, para pegar os dois que estavam lá dentro. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam ao lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que cansaram de procurar a porta. Os caras eram anjos de Deus, e eles sabiam o que estava acontecendo ali fora, e eles colocaram lá para dentro, e apenas com um Shazam, a cegueira tomou conta de todos aqueles que lá fora estavam. Tornaram-se cegos, de modo que não conseguiam encontrar a porta para entrar. Eles eram anjos de Deus. Foi isso que aconteceu. E disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens essa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse aos seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém ele pareceu aos seus genros como quem estavam gracejando, tirando sarro, brincando. Os futuros esposos das duas filhas de Ló não acreditaram que ele estava falando sério e não obedeceram. Acharam que ele estava com onda, gracejando. Então saiu Ló e disse aos seus genros tudo isso. Mas ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não te pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens
Lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e puseram para fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. E respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim fizeste, salvando a minha vida, mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis ali perto uma cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá, e viverá a minha alma. E disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escape para lá, porque nada poderei fazer enquanto tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. Sodoma e Gomorra, 2 cidades que Deus falou para os anjos ir lá avisar Ló. E ele pegou e sua esposa, as 2 filhas, e vazou dali. E no momento que nasceu o sol, depois que ele tinha chego em Zoar, Deus mandou enxofre, fogo do céu, e destruiu tudo. O que a gente pode entender com isso? Que a gente tem que sair de tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que praticávamos 24 horas atrás, porque Deus não se agrada, e se Ele não se agrada, Ele vai destruir. E se você estiver no meio, você vai morrer junto. Muitos dizem: estava no lugar errado na hora errada. Não existe coincidência, existe propósito. É isso que existe. Não existe azar. Existe preço de desobediência. Se Ló não tivesse saído dali, ele teria morrido também. Se a mulher dele, as filhas dele não tivessem saído, teriam morrido também. Então, mais uma vez, Deus fala para a gente: sai da onde você frequentava, sai da onde você permanecia, porque eu não me agrado daquilo. Assim como Ló foi avisado por 2 anjos, foi avisado um monte de vezes lá fora antes de vir para cá. Então Deus envia anjos para avisar: eu ainda vou ter de misericórdia contigo, mas me obedece, porque senão você vai morrer junto. E quantos não morrem? Assim como os 2 genros de Ló morreram, porque acharam que Ló estava gracejando. Quantas vezes pessoas vieram trazer algo de parte de Deus para a tua vida, para a minha vida, e a gente não levou a sério? E por que você não morreu? Porque Deus é misericordioso. E mais uma vez você recebeu a chance. Muitos poderiam não estar aqui hoje, ou não deveriam nem estar aqui hoje, assim como eu. E por que a gente está aqui hoje? Porque Deus é misericordioso. Mais uma vez Ele te deu chance. Mais uma vez Ele me deu chance. Só que não olha para trás. Não olha da onde você saiu. Olha para onde você está indo. Olha para onde você quer ir. Olha para onde você quer ir.
Olha o que você quer lá para frente. Mesmo que a olhos naturais você não consiga enxergar ainda. Mas Deus tem coisa boa para a tua vida. Senão Ele não teria poupado a tua vida até hoje. Sabe por que não pode olhar para trás? Da onde você saiu? E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. E olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E Deus falou: quando você estiver fugindo, escapando, não olha para trás. Mas a desobediente da mulher de Ló olhou. E naquele mesmo instante que eles estavam seguindo, ela se tornou uma estátua de sal. Existe um local em Israel onde se pressupõe até hoje que aquela pseudo, talvez, estátua é a mulher de Ló. Existem estudos que dizem que até hoje existe esse local lá. E por que ela olhou para trás? De repente, ai, meus vestidos, ai, eu não peguei minha bolsa, ai, meu carregador do telefone. Ou de repente, para de fato ver a destruição. Por que hoje você olharia para trás? Por causa de uma pessoa? Ah, mas e fulano? Por que você olharia por conta de festa? Por conta de droga? Por conta de bebida? O que isso te trouxe de coisa boa até hoje? Responde para você mesmo. O que talvez alguma pessoa te trouxe de crescimento, de alegria até hoje? O que talvez essa pessoa te trouxe de felicidade, de sonho realizado? E por que você está olhando para trás pensando nela? O que a droga e a bebida te trouxe até hoje? O que você tem que foi fruto do uso de droga e de bebida? E por que olhar para trás então, lembrando da droga e da bebida? Olha para aquilo que você não vê. Olha para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você pode ter certeza que é muito melhor do que o que você estará deixando para trás. Deus não tira nada da tua vida para não colocar algo melhor. Porque muitas vezes aquilo que Ele está tirando não foi Ele que entregou, foi você que escolheu. É despojo. Foi você que foi lá e pegou, porque decidiu segundo o seu lado carnal. Não foi algo que Deus te entregou, não é bênção, não é dádiva. Dádiva quer dizer o quê? Presente de Deus. Então por que você quer recusar o presente que Deus tem para te entregar, para permanecer ainda com algo que você escolheu e só te fez sofrer até agora? Amém, rapaziada? Amém. Fica para reflexão. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?